Olá! Hoje nossa conversa é sobre a Revolução Industrial. Sabe, aquele período que virou um mundo de cabeça para baixo. Vamos mergulhar fundo nisso, usando como base artigos da Wikipédia, do Toda Matéria, Brasil Escola. A ideia é entender o que realmente aconteceu ali. E para começar, tem um dado interessante nas fontes. A escala da mudança foi algo comparável à própria invenção da agricultura. Deu início a uma era de crescimento econômico, populacional, assim, sem precedentes. Mas, pelo que li, a melhora na vida da maioria demorou, né? Ok, vamos desempacotar isso. Exato. A gente está falando aqui da primeira Revolução Industrial, né? Ali mais ou menos 1760 até 1840, por aí. E o epicentro foi a Grã-Bretanha. A mudança-chave foi essa: sair do trabalho manual, artesanal, para a produção com máquinas. Foi aí que nasceu o sistema de fábrica. E novas energias, tipo o vapor. Isso. E por que justo a Grã-Bretanha? As fontes mencionam várias coisas, né? Parece que não foi um fator isolado. É. Tinha o capital acumulado, né? Do comércio, das colônias, um governo mais estável depois da Revolução Gloriosa, mão de obra sobrando por causa dos cercamentos. E recursos naturais também. Carvão, ferro. Isso. E leis que ajudavam, como os atos de navegação. É, esse ponto da convergência é crucial. Não foi só uma coisa. A estrutura política dele, sabe? A monarquia parlamentarista que dava força para a burguesia, para o comércio, isso ajudou muito. Né? Eles criaram leis que protegiam a propriedade, incentivavam os negócios e os cercamentos, essa privatização das terras comunais. Bom, isso foi duro socialmente, mas... Mas liberou gente para o trabalho nas cidades, né? Realmente. Criou um contingente de trabalhadores urbanos disponíveis. Então, você junta capital, leis, recursos e essa mão de obra. Pronto. Era o cenário ideal. Principalmente depois o James Watt, que deu aquela melhorada nela. Sim, o Watt tornou ela muito mais eficiente. E mais versátil, podia ser usada longe dos rios. Isso foi revolucionário para as fábricas e para os transportes. Pensa na locomotiva a vapor. E na indústria têxtil. Foi ali que começou forte, né? Nossa, ali foi uma explosão de produtividade. Com a máquina de fiar, o tear mecânico. As fontes dizem que um trabalhador passou a fazer o trabalho de centenas. É absurdo. Uau! E claro, para fazer máquina precisava de ferro. Aí entram as melhorias na produção de ferro, usando o coque, os altos fornos. Uma coisa foi puxando a outra, sabe? Essa ligação entre as tecnologias é fascinante. E isso levou direto para o sistema de fábrica, certo? Saindo daquela produção mais espalhada, artesanal. Isso, da manufatura para a maquinofatura. A produção concentrada com operários e máquinas num mesmo lugar. Um modelo que, de certa forma, a gente vê até hoje. E mudou a energia também. Antes era força humana, animal, água, aí veio o vapor como a grande força motriz. E as consequências sociais disso tudo foram gigantescas, imagino. Exato. Urbanização super acelerada. Manchester, que virou a Cottonópolis, né? A primeira cidade industrial com um crescimento populacional explosivo. Sim, e não só lá. A população cresceu muito na Grã-Bretanha, na Europa, e surgiram classes sociais bem definidas. A burguesia industrial, dona das fábricas, e o proletariado, que só tinha força de trabalho para vender. E as condições desse trabalho? As fontes pintam um quadro bem sombrio. É, eram péssimas, na maioria dos casos. Jornadas de 14 até 16 horas. Salários muito baixos. Tem um exemplo de Bolton, onde o salário dos artesãos caiu muito com as máquinas. Era. E o trabalho infantil? Era comum. Muito comum e brutal. Crianças compunham uma parte enorme da mão de obra em algumas fábricas. Sem segurança nenhuma, condições insalubres. Isso levanta uma questão importante, né? Houve crescimento econômico, sem dúvida, mas para muita gente a vida piorou no começo, nessas cidades industriais. O padrão de vida é um debate longo. Imagino que essa dureza toda deve ter gerado alguma reação dos trabalhadores. Com certeza. Foi ali que nasceram os movimentos operários mais organizados, as trades unions, que são os embriões dos sindicatos. Teve o ludismo também, aquele movimento de quebrar as máquinas como forma de protesto, né? Contra a perda de emprego e a precarização.
E o cartismo. O cartismo já foi um movimento mais político. Eles lutavam por direitos como o voto masculino, melhores condições de trabalho, queriam mudanças nas leis. Mostra bem a agitação social da época. Essa reação toda mostra o tamanho do impacto. Mas essa revolução não ficou só na ilha, né? Ela se espalhou. Não, não ficou. A Grã-Bretanha foi pioneira, mas a industrialização logo chegou na Europa continental. Bélgica, França, Alemanha e também nos Estados Unidos. Cada lugar adaptou do seu jeito, claro. E aí vieram outras fases, né? A segunda revolução industrial, com aço, eletricidade, química. Depois a terceira, com eletrônica e informática. Até chegarmos hoje, onde falam da quarta revolução industrial, de inteligência artificial, digitalização. Exato. E se a gente conecta isso tudo ao quadro geral? A Revolução Industrial consolidou o capitalismo como sistema dominante. Criou também aquela divisão que dura até hoje, né? Entre países desenvolvidos, industrializados e os que ficaram mais como fornecedores de matéria-prima. E os impactos ambientais já começaram ali. Ah, sim. A poluição do ar pelas fábricas, a contaminação dos rios, isso começou a gerar problemas sérios e levou às primeiras tentativas de leis ambientais. Bem mais tarde, claro, mas a origem está ali. Então, o que a gente tira disso tudo? Essa combinação de fatores lá na Grã-Bretanha? Essa combinação única soltou uma onda de inovação que não mudou só como a gente produz coisas. Mudou a sociedade inteira, o trabalho, as cidades, até nossa relação com o planeta. Foi muito mais que só máquina, né? Foi uma reconfiguração profunda da vida humana, que definiu muito do mundo em que a gente vive hoje. Exatamente. Uma reconfiguração radical. Fica a reflexão, né? Pensando hoje nessa quarta revolução industrial que a gente vive, com IA, automação, será que a gente não está vendo ecos daquela primeira revolução? E nos desafios sociais, na desigualdade que pode aumentar, na necessidade das pessoas e da sociedade se adaptarem de novo e rápido? O que você acha? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Os paralelos são bem interessantes e talvez um pouco preocupantes também. A história se repetindo, de certa forma. Fica aí a questão.